seja muito bem-vindo. Esse é o História da Literatura Pretensiosa. Eu sou Carlos Henrique Carneiro, com dicas de leitura, sempre nesse canal Letra de Letra. Vejam só que hoje, Paulina Chiziane, Balada de Amor ao Vento. Temos aqui uma narrativa que vem de Moçambique, África. E é uma história que se passa antes da independência desse país, porque há uma dica, uma referência aqui, que é a capital de Moçambique, chamada, nessa narrativa, Lourenço Marques. Lourenço Marques é o nome da capital quando Moçambique era colônia portuguesa, hoje Maputo, desde a década de 1970. Pois bem, temos uma história que se passa bem antes do processo de independência, muito provavelmente na primeira metade do século XX, e há dois narradores aqui, Sarnal e um narrador onisciente que vai narrar pedaços da vida do seu parceiro Muando. Temos esses personagens importantes então. Rindal, Sarnal, Muando, Inguila, Pati ou Fati, Salomão, Nhambi, dentre outros que vão compor este romance, essa narrativa Balada do Amor ao Vento. O que temos aqui? Essa narrativa começa com a fala de Sarnal, que já tem uma filha. Você vai descobrir que ela vai ter vários outros filhos. E isso se passa em Mambone, às margens do rio Save, Moçambique. E ela vai dizer que o passado a persegue. E é assim que começa. No segundo parágrafo do livro. Foi em Mambone, saudosa terra residente nas margens do rio Save, que aprendi a amar a vida e os homens. Foi por esse amor que me perdi, para encontrar-me aqui nessa Mafalala de casas tristes, paraíso de miséria, onde pessoas defecam em baldes, mesmo à vista de toda a gente, e as moscas vivem em Fausto, na felicidade da terra de promissão. Terei eu amado algum dia? É verdade que o amor existe? Nada sei sobre a verdade do amor, mas há uma coisa que me aconteceu, digo-vos. Aquilo foi uma espécie de feitiço, mistério, loucura. Isso é que foi. A história de Sarnal vai ser pontuada por feitiços, por dados de realidade, da pobreza, da miséria, do seu entorno, o entorno de Sarnal, que vive sob um reinado despótico. O que vai acontecer com Sarnal é que ela vai se envolver numa relação tóxica, trágica, um pouco prazerosa, mas vai ser crucial para a identidade de Sarnal como uma figura que vai carregar as tragédias da sua vida e também possivelmente as dos seus antepassados. Muito bem, e o que acontece é isso. Sarnal e Muando se conhecem, ele estuda no colégio de padres, ela é uma figura humilde, pobre da região do rio Save. Ela se apaixona por ele e fazem promessas um ao outro de que vão ficar juntos para sempre. O que acontece é que ele faz essa ressalva de que está num colégio de padres e ela acredita que o futuro pode ser deles em algum momento, tem alguma esperança. Ele acaba sendo expulso do colégio, junto com o amigo Salomão, mas a família de Muando quer que ele se case com uma outra mulher e ele anuncia isso para a figura de Sarnal, que padece, que fica triste. O texto é recheado de uma prosa poética, às vezes com alguns clichês, que revelam a intensidade das sensações de Sarnal, que é o que ela quer expor para o leitor. Você viu no outro trecho que há essa referência ao leitor, uma referência direta no digo-vos, né? Uma busca de cumplicidade. Pois muito bem, Sarnal entra numa tristeza profunda, acaba descobrindo logo em seguida que foi escolhida pelo rei Inguila para ser uma das esposas, poligamia. Sarnal vai sofrer muito o desprezo do rei, que tem uma preferência por Fati ou Pati, e isso vai causar uma necessidade de procurar Muando novamente. Muando se casa com Sumbi, mas ela era muito preguiçosa, cobiçada por outros homens. Os anciãos criticavam a postura de Muando. Repare que Muando também vai ser criticado, sofrer bullying por conta de sua proximidade com Sarnal lá na juventude. Pois bem, Muando agora adulto casa com Sumbi, a figura de Sarnal vai para a família Zukula de Inguila, mas o casamento se deteriora. Eles chegam a ter um filho, mas o filho falece.
E isso favorece mais e mais encontros furtivos entre Sarnal e o próprio Muando. E eles se encontram, fazem promessas, se escondem, têm muito medo e vão temperando essa história entre o amor e a distância, a saudade. Sarnal, coberta de joias, acaba tendo uma vida de extrema solidão e ainda vai acabar enfrentando o ódio de Fati, porque Sarnal vai ficar grávida de Muando, vai pedir às curandeiras e feiticeiras que façam com que o seu marido, o rei, acabe ficando sexualmente com ela. Isso acontece e então fica encoberta a história do adultério. O filho nasce, é Zucula, e toda a comunidade acredita que Zucula é filha de Sarnal como rei, quando na verdade é de Muando. Fati tem muito ódio dela, muita raiva, um ciúme muito grande, e acaba flagrando Muando e Sarnal juntos. Tempos depois, conta isso ao rei, e há a promessa de morte de todo mundo. O rei muito bravo, violento, beberrão, mulherengo, enfim. Sarnal consegue fugir com Muando, vão para um lugar distante, descobre-se que Fati acaba sendo morta, vou chamá-la assim, de Fati por conta do PH. Fati acaba sendo morta, enterrada num lugar secreto, distante da família, um horror. E o casal Sarnal e Muando vive às escondidas, eles trabalham na lavoura e vão acabar entrando em crise, porque Muando tem essa consciência da culpa e das tragédias que estão acompanhando o casal. Ele sabe que vai ser perseguido pela raiva do rei. Nesse momento, envolvido com outras figuras, na casa de Maria, com muita bebida, muita sura, uma bebida, um aguardente tradicional de Moçambique, ele encontra Inhambi, seu amigo de infância, que hoje trabalha para o próprio rei e reconhece o que Inhambi vem fazer ali. O próprio amigo lhe conta, matar Muando. Como eles são muito próximos desde a infância, Inhambi dá a Muando a chance de escolher. Ficar e enfrentar a raiva do rei, que seria a morte, ou escolher um outro caminho. Muando então se despede de Sarnal e foge, deixando Sarnal mais uma vez solitária, sem a figura do rei que lhe protegia, pelo menos, e agora sem Muando, numa terra distante. Muando vai num barco de degredados para Angola, do outro lado do continente, e vai lidar com a comunidade daqueles que fazem trabalhos forçados, são escravizados, plantio de cana e outros trabalhos. Muando se transforma no padre Moçambique. Ele assume essa personalidade que estava já incubada desde a juventude, quando do colégio de padres, passa a ser uma figura querida ali, cobra barato casamentos e bênçãos e orações aos falecidos, e ganha uma casa só para ele, acaba enriquecendo um pouco, e passam-se então 15 anos. Nesse tempo, Sarnal se prostitui, passa a trabalhar na feira. Aquele filho que teve, chamado de Zucula, que na verdade é filho de Muando, vai se tornar rei nesse período. E nasce filha de Muando, que ele não soube que seria pai novamente, quando foge para Angola, nasce Chivita. E ela nasce muito fraca, a mãe sozinha cuidando dela, adoece, procura então uma curandeira, a Sarnal, que lhe informa que há um espírito mau envolvendo essa vida da pequena bebê Chivita. Descobre-se, depois de mergulhar no mundo dos mortos, descobre-se que é Fati, o espírito da falecida mulher protegida e preferida de Inguila. A solução, dar o nome de Fati para Chivita, o que causa um transtorno muito grande em Sarnal, mas ela aceita essa história e Fati sobrevive. Sarnal raciocina, pensa um pouco, reflete sobre a condição de Fati na época e procura entender o lugar dessas figuras femininas. E o livro é pontuado de pequenas reflexões a respeito do lugar da mulher negra, do lugar do negro nessa história. A poligamia é questionada mais de uma vez, os prós e os contras.
dessa atitude social, a poligamia, através da narrativa de Sarnau. Contudo, sempre a narrativa vai expor aos leitores que o que ela quer é a figura de Muando. Ela quer um homem, ela quer a felicidade, acredita que a felicidade está nos filhos, numa casa para as crianças. Pois é aí que Muando volta então, nesses 15 anos depois, vai até a região do Espírito Santo, as margens do rio Save, reencontra a mãe, descobre que então Sarnau está numa outra região, encontra Sarnau novamente e eles fazem juras de novo de amor, como na juventude. E quando tudo parecia cair novamente no mesmo lugar de sempre, em que Sarnau se declara e depois é abandonada, ela lhe surpreende e diz que vai ficar com ele, mas ele precisa pagar. E Muando diz assim, com ironia, como assim? Tá brincando? Sarnau insiste, você vai pagar porque é isso que eu aprendi nesses últimos anos. A vida me prostituiu. Tenho marcas na pele, as tatuagens se confundem com cicatrizes, ela não tem mais um ovário, sofreu cirurgias e teve doenças. E aí Muando pergunta, quanto você quer receber? E ela diz, o preço de 24 casamentos. Você sabe que para o casamento primeiro de Sarnau com Inguila, da comunidade nobre, há um lobolo. Lobolo é uma espécie de dote que negocia a relação entre os noivos. Foram entregues à família de Sarnau 36 vacas e ela então vai em casamento. Disse então Sarnau, agora, tantos anos depois, que essas vacas serviram para outros casamentos, outros lobolos, outras trocas, outras condições para formação de famílias. Então isso já gerou 24 casamentos, e é isso que ele tem que pagar. Ele, Muando, obviamente, não tem um tostão furado, gastou tudo para vir de Angola para Moçambique, e ele parte, vai embora novamente. Mergulha na tristeza Sarnau e vê tudo ficar mais escurecido, e ela está envelhecida. A menina Fati já tem 15 anos de idade, era aquele bebê que se envolveu com a curandeira para poder salvar-se. Até que no último capítulo, bate a porta da casa de Sarnau, o Muando, e que vem para ficar, diz a jovem que atendeu, Fati, que era o seu pai. Fati e João, um outro garoto que mora ali, pedem para Sarnau que o homem fique. E ela está cansada, deitada, e ela diz para os meninos irem para o quarto, e ele diz para as crianças um pouco antes que vai ficar se Sarnau quiser. As crianças pedem, imploram, vão para o quarto, ele se senta na borda da cama e ela diz a ele que ele venceu. Ela precisa de um homem, precisa da felicidade, e termina assim. Um pouco antes de terminar, ela chegou a dizer para ele, tu foste para mim vida, angústia, pesadelo. Cantei para ti baladas de amor ao vento. Eras para mim o mar e eu o teu sal. Nunca encontrei os teus olhos nos momentos de aflição. No abismo não encontrei a tua mão. O meu preço é inacessível? E aí acontece então a história do reforço dos 24 casamentos. Muando vai embora, até que ele volta e então estamos nesse ponto em que ele está na casa de Sarnau, pouco tempo depois dessa conversa. E a narradora conta isso. Todos os animais recolheram aos abrigos e nada resta. Há apenas o silêncio, o frio e os soluços. Enfrentamo-nos no silêncio diluído na eternidade. As lágrimas jorraram novamente. Sarnau! Enterrei o passado, puxei o candeeiro. Soprei, apagou-se. Mergulhamos na escuridão da paz, no silêncio da paz, no esquecimento de todas as coisas, naquela ausência que encerra todas as maravilhas do mundo. A solidão se desfez. O vento espalha melodia em todo o universo. Continua a chover lá fora. E esse é o final do livro. Importante, narrativa lírica, linguagem simples, os elementos da cultura moçambicana compõem aí um sincretismo entre a cristandade, o colégio de padres, formação cristã de Muando, e a necessidade da dependência dos curandeiros, do feitiço, da tradição, que envolve a tradição com os mortos. É muito importante isso, porque é a busca
pelos ancestrais é a compreensão da importância dos ancestrais no cotidiano da vida de Sarnau, de Anguilla, Zucula, Fati, etc, etc. Essa mistura mostra uma parte da cultura moçambicana deste século XX. Importante dizer que Muando representa essa figura masculina tóxica levada pelo ambiente poligâmico, em que o homem pode ter várias mulheres, dependendo se moram na mesma casa ou não, e abandoná-las ao seu bel prazer. O desfecho dessa história indica esse lugar de fala da figura feminina. Você vai ter que me pagar. No fim das contas, Balada do Amor ao Vento acaba fazendo com que o amor, a busca de felicidade, como se viu nas primeiras linhas, ela vença. Ela acabe encobrindo um pouco aquilo que é a vida terrível de Sarnau. Ela se rende, digamos, porque diz venceu, né? Ela se rende a essa relação e continua chovendo lá fora como uma espécie de limpeza, como uma espécie de fluidez daquilo que se viveu, para que então o amanhã traga um outro universo. Se bom ou ruim, a gente não sabe porque o livro terminou. Paulina Chiziane. Boa leitura.